Segmento, nós temos agora uma rápida apresentação do Eduardo Mônaco, que é atualmente presidente da ClearSale, uma empresa que é referência em inteligência de dados e com múltiplas soluções para diferentes mercados. Ele, particularmente, é responsável pelos times de operações, analytics, TI, produtos, Open Innovation, Customer Success e dados. Foi. Obrigado, vocês viram que suportezinho bonitinho que está aí, ó. Que deu aí, olha que bonitinho, gente. Obrigada, viu, Eduardo? Eduardo, bem-vindo. Tá, a bola é contigo. Dá uma descontração, né, para ele. Obrigado, viu, Eduardo? Ficou muito legal. Legal. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Eu queria começar dizendo que é uma honra estar aqui no meio de tanta gente importante do varejo. Eu queria saudar Carlos, Marcos, Jorge e Luísa e dizer que, ao mesmo tempo, eu me senti aqui com a enorme responsabilidade de falar depois da Luísa, né? Já seria suficientemente difícil falar para vocês, falar depois da Luísa é uma enorme responsabilidade. Né? A gente também está nessa jornada. E como você bem disse, né? É a hora da atitude, é a hora de fazer, e isso mostra que a gente faz. Eu, brevemente, o Marcos me convidou a contar um pouco, talvez alguns de vocês não conheçam a ClearSale, e ele me convidou para fazer um pouquinho da história e contar um pouco da ClearSale, e também falar do impacto que a ClearSale faz no nosso querido varejo. E antes de começar, e aqui é uma grande oportunidade para se conectar com vocês, eu queria dizer que eu nasci no varejo, trabalhei no varejo por 20 anos, trabalhei em grandes empresas que movimentam a economia. Com muito orgulho, tive a oportunidade de estar nessa indústria e hoje estar no lado de quem presta serviço para essa indústria que movimenta o Brasil, como foi dito aqui. E aí eu queria falar para vocês o que a ClearSale faz e de onde a ClearSale veio. Primeira coisa, eu queria dizer que a ClearSale é uma empresa brasileira, com muito orgulho, nascida há 20 anos, junto com o mercado digital brasileiro. A gente vai falar muito hoje sobre essa união e a complementariedade, como a Luísa bem disse, entre o varejo físico e o digital. E eu queria dizer que nós estamos no mundo digital desde o primeiro e-commerce e agradecer a Luísa e outros players que confiaram em nós desde o início e estão com nós há mais de uma década, trabalhando juntos para combater a fraude. E o nosso propósito como empresa é deixar a vida digital das pessoas mais simples, segura e justa, principalmente mais justa, porque nada pior do que você tentar fazer uma compra digitalmente e você não conseguir, porque você não tem crédito ou porque você é negado indevidamente. Então, a gente está aqui para colaborar com o ecossistema. E quando a gente fala do que a gente faz, nós resolvemos o problema da fraude no mundo digital há muitos anos, num dos países, infelizmente, mais arriscados do mundo, do ponto de vista de fraude, e a gente cuida de basicamente 2 problemas. O primeiro, que todos vocês, infelizmente, já devem ter passado, quando um dado nosso é vazado e alguém rouba a sua identidade ou rouba o número do seu cartão e tenta comprar usando os seus dados. Ou um comportamento fraudulento, que infelizmente também acontece no nosso país, como, por exemplo, uma fraude de laranja, onde existe aliciamento de pessoas em condições difíceis que são usadas para fazer fraude. E a gente sempre focou e sempre vai trabalhar para minimizar a fraude nesse ambiente digital, mas privilegiando sempre os bons compradores. Nós somos muito focados em aumentar a aprovação. Nosso nome não é No Fraud, Zero Fraud ou coisa parecida. Nosso nome é ClearSale, porque a gente acredita que a experiência do consumidor vem sempre em primeiro lugar. E sempre minimizando a aprovação para os bons compradores e minimizando a fricção para os bons compradores. Fazemos isso há muito tempo e hoje contamos com a confiança de mais de 100 mil empresas, diretas ou indiretamente, no mercado do e-commerce, no mercado do varejo e também em muitos outros mercados. E a gente atua em vários segmentos. Como eu disse, nós nascemos no e-commerce e a nossa primeira revolução aconteceu quando nós percebemos que o que o varejo faz de melhor é varejar, né? É conseguir vender, é estar na ponta, é fazer a coisa acontecer. E a gente propôs para o varejo um modelo de negócio onde nós estaríamos com eles, como a gente gosta de dizer, com a pele em jogo
trabalhando para melhorar a aprovação dos varejistas, diminuindo a fraude, e passamos a ser responsáveis pelos indicadores do varejo. Crescemos, evoluímos, nos transformamos com a pandemia e em todos os momentos da nossa jornada. Mas a gente foi além do e-commerce. Hoje a gente ajuda em processos de proteção, de roubo de identidade, em onboard, nos mais diversos segmentos. Temos grandes bancos, fintechs, empresas de telecom, door-to-door, que confiam no nosso produto e no nosso serviço. E, além disso, mais uma vez, com muito orgulho, a gente é uma empresa brasileira que internacionalizou o nosso serviço. A gente aprendeu a lidar com fraude num dos países mais arriscados do mundo e se sentiu capaz de ir para outros países. Hoje a gente tem mais de 1.000 clientes nos Estados Unidos e na América Latina, exportando o Brasil para fora. A gente fez um IPO muito bem sucedido, logo após a pandemia, que permitiu que a gente continuasse uma transformação da empresa, e hoje a ClearSale é muito mais evoluída, tecnológica e dinâmica do que ela era há alguns anos atrás, porque, afinal de contas, conseguimos crédito, como a Luísa falou, e, através desse crédito, podemos investir em aumentar e melhorar os nossos serviços. E ainda tem muito a explorar. Nós sabemos que cibersegurança é um problema, todos nós somos, todos os dias, acionados por mecanismos de phishing, né, aqueles links maliciosos, onde as pessoas tentam roubar nossos dados. Nós temos produtos para isso. Nós acreditamos que, através do crédito, com informações diferentes da que existem no mercado hoje, a gente pode incluir mais pessoas ao acesso a crédito, a partir do bom comportamento digital que essa pessoa tem. E nós sabemos que nós podemos, porque temos vocação, a ajudar muito no Pix, que é um mercado novo, crescente e de muito aprendizado para todos nós no Brasil. Tudo isso a ClearSale é capaz de fazer porque a gente tem diferenciais que foram construídos ao longo desses 20 anos. O primeiro diferencial é através dos nossos dados. Nós temos a neutralidade e a confiança de todos os varejistas, porque o problema da fraude você não resolve de forma isolada, você resolve no efeito de rede. Um fraudador compra num varejista, se ele consegue, depois ele vai para o outro, e para o outro, e para o outro. E, isoladamente, ninguém é capaz de resolver esse problema. Você resolve ele com o que a gente chama de efeito de rede. Acumulamos dados ao longo dos anos, e hoje acreditamos que temos o maior banco de dados do comportamento digital e conhecimento do comportamento digital do consumidor brasileiro. Temos componentes tecnológicos que completam e ajudam a jornada para melhorar a fricção e a experiência do cliente, como, por exemplo, um segundo fator de autenticação, uma biometria, um pedido de documento. Tudo isso completa o ecossistema de fraude, mas sempre privilegiando a experiência do cliente. E, por fim, somos um time de mais de 150 cientistas de dados. Eu mesmo sou um cientista de dados de formação, especialistas em risco, que aprendemos e fomos moldados num segmento e num mercado muito complexo como o brasileiro, e a gente sabe tratar a fraude. Eu costumo brincar que a fraude que a gente pega nos Estados Unidos hoje são fraudes que pegamos aqui no Brasil há 5, 10 anos atrás, infelizmente. Então, evoluímos e aprendemos aqui. E por mais um ano, pessoal, a ClearSale impulsionou o varejo, e aqui eu trago alguns números do que a gente fez. O varejo digital, segundo dados da Neotrust, um parceiro da ClearSale, faturou quase 170 bilhões de reais em 2022. A ClearSale analisou mais de 300 milhões de pedidos. Mas o mais importante aqui é dizer que a gente evitou mais de 5,8 bilhões de reais em fraude nesse país. É dinheiro que ia para o crime e que a gente pôde devolver para a economia nacional, com muito orgulho, mais uma vez. E aqui tem um monte de dados nesse QR Code, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a fraude nesse país. E agora eu queria dar uma mensagem para o varejo, de onde a gente nasceu e de onde a gente cresceu, que foi muito dita aqui por muitos de vocês, e eu queria falar que tudo acontece no varejo, né? É a ponta, é onde tudo existe, é onde tudo acontece. Eu aprendi, fui moldado no varejo, como eu disse, e é uma indústria que eu amo de paixão. E quando as pessoas falam de cliente no centro, hoje em dia, a gente vai para uma feira bacana lá nos Estados Unidos, e a gente ouve as pessoas falando sobre isso, a gente sabe que ninguém mais do que a Luísa ou os varejistas que aqui estão, são obcecados pelo cliente e pensam no cliente todos os dias. Segundo pesquisa da McKinsey, empresas focadas no cliente aumentam sua conversão e diminuem os seus custos de atendimento, porque colocam o cliente no centro.
quando o mundo fala de dados, ninguém mais tem dados como o varejo tem. O poder do dado está na mão do varejista, com um nível de informação e de detalhe que muitos sonham em ter e poucos têm. Além disso, pessoal, quando a gente fala de experiência do cliente, veja a revolução que foi feita desde a digitalização, mas ninguém pensa mais nesse país sobre a experiência do cliente do que vocês, varejistas. Só para dar 2 números, estudo mostra que 73% dos usuários querem entregas ultra rápidas no e-commerce. E sei que empresas como a Magazine Luiza, drogarias, supermercados, têm trabalhado incansavelmente para que a experiência do consumidor seja melhor, e nós temos acompanhado esse movimento. Além disso, são feitas disrupções toda hora sobre meios de pagamento. 18% das pessoas já compram digitalmente usando o Pix, que é uma ferramenta de inclusão, porque é um cliente que antes não tinha acesso a um cartão de crédito e não conseguia comprar online. Ele tem usado o Pix hoje para fazer isso. E, por fim, a gente fala de digitalização, né? Mais de 15 milhões de brasileiros fizeram sua primeira compra após 2021. Então, essa inclusão digital não para de acontecer. Só que os canais digitais também se transformam, e quem protagoniza isso é o varejo, mais uma vez. 60% das pessoas fazem compra via WhatsApp. A gente trabalhou muito, por exemplo, com a Magazine Luiza, na época da pandemia, de fazer essa compra multicanal funcionar, com os vendedores que usavam essa ferramenta para fazer vendas. E, por fim, quando a gente fala de ecossistema, eu trabalhei há 20 anos atrás no varejista, cuja receita dele, mais de 80%, via do antigo cartão Private Label. Ninguém pensa em ecossistema mais do que o varejo nesse país. Empresas como a Magazine Luiza nos inspiram todos os dias em como fazer e criar um ecossistema. E a mensagem que eu queria deixar para terminar é: o varejo é o centro de tudo. É onde tudo acontece, é onde existe inovação, é onde existe capacidade de adaptação. Os movimentos são pendulares, muitas vezes, mas a inovação e a adaptação acontece no varejo através de vocês. E a gente tenta sempre acompanhar. Nós aqui somos os protagonistas da nossa economia e do nosso país, e acho que assim temos que pensar. E eu queria agradecer ao espaço mais uma vez e deixar o meu contato para que a gente possa trocar ideias. Obrigado pelo espaço, Marcos. Obrigado ao pessoal do LID, Dória. Obrigado. E estamos aqui para responder as perguntas. Nós que te agradecemos, Eduardo. Ô, gente, nós vamos levar o Eduardo agora, toda vez que a gente for para Brasília. Vocês concordam, não? Eduardo, Para levar obrigado. esses dados. Ser bom vendedor, viu, Eduardo? Adorei. Mas ele trabalhou no varejo.